Olá, eu sou o pastor Kowalczuk e você está conectado no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Colonial. Estamos acompanhando a Semana Santa Restaurados por Cristo, apresentada pelo orador da Novo Tempo, o pastor Fernando Iglesias. Nós vamos meditar na Palavra de Deus e vamos também orar. Junte-se a mim e vamos a Deus em oração. Querido Pai Celestial, é o nosso privilégio estar na Tua presença, sabendo que o Teu amor por nós custou a vida do Teu bendito Filho. E por causa disso, nós temos segurança em pedir ao Senhor que olhe para a situação de tantas pessoas que estão, nesta hora, lutando contra essa enfermidade terrível. Outras estão perdendo seus queridos, estão em lágrimas e em pranto. Por favor, Senhor, dê a elas o conforto da Tua presença. Dê a todos nós o Teu perdão. Nós oramos em nome de Jesus. Na busca pela liberdade, muitas vezes nos afastamos do Pai. Isso é a verdadeira liberdade? Acompanhe o pastor Fernando Iglesias apresentando o tema Nada Menos que a Liberdade. Bom receber você aqui de novo. Nós vamos abrir a Palavra de Deus para poder estudá-la, para deixar com que Deus fale conosco na nossa mente, no nosso coração. Então eu quero convidar você para a gente orar antes disso, tá bom? Deus amado, nós estamos aqui com o coração aberto e a mente também para ouvir a Sua voz, Senhor, através da Sua Palavra. Opere esse milagre na nossa vida, Senhor. Exatamente o que a gente precisa, mesmo que não seja o que nós estamos querendo, mas faz o que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Eu quero fechar agora essa sequência que nós temos tido nos últimos 3 estudos, desde que Jesus entrou no barco com os discípulos, dormiu, passaram pela tempestade, Jesus acalma o mar. Depois eles chegam na terra dos Gadarenos, onde o endemoniado vem ao encontro deles, onde Jesus ouve o clamor que vinha de dentro do coração daquele homem, um clamor oculto, um grito silencioso, a transformação que houve naquela vida. E agora, de volta para a terra dos judeus, Jesus desembarca com os seus discípulos, voltando da terra dos Gadarenos, da região chamada Decápolis. E no verso 40, a gente começa a ler. João 8, 40. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, e gastara tudo com os médicos, veio por trás dele e tocou na orla da sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia, no mesmo momento. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. Como dizes quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Vamos parar por aqui. A gente encontra Jesus, então, voltando com os seus discípulos. Ele havia deixado
o ex-endemoniado, testemunhando na terra, naquelas 10 cidades em Decápolis. E quando Jesus desembarca ali, a palavra diz que tem um monte de gente esperando. A multidão estava esperando e todos apertam Jesus, todos comprimem Jesus. Os discípulos ficam ali tentando, mas eles não conseguem. As pessoas querem falar todas ao mesmo tempo. Você sabe como é que é esse efeito rebanho, né? Todos acham que têm o mesmo direito, todos querem Jesus em primeiro lugar, querem ser os primeiros, todos têm medo de serem deixados para trás. Mas logo, no meio da multidão, consegue chegar perto de Jesus um homem do alto escalão, chamado Jairo, chefe da sinagoga, um cargo muito importante também. É interessante porque, sendo que ele era um homem importante, ele era acompanhado também dos seus oficiais. Ele vestia roupas importantes. Por isso, mesmo a multidão comprimindo, quando aquele homem foi chegando, a multidão foi se abrindo e ele conseguiu chegar no centro da multidão, onde estava Jesus. Aquele homem tinha um problema. Ele era um homem importante, tinha roupas importantes, tinha funcionários, tinha um emprego maravilhoso, mas ele não tinha a coisa que ele mais amava na vida dele, a filha dele. Eu fico imaginando, por causa da posição dele, o que o levou a falar com Jesus. Sabe, existe uma velha frase que diz assim: se não vem pelo amor, vem pela dor. É o que as pessoas falam, né? Ou seja, pessoas que não vêm para Deus quando tudo está bem, Deus vai mandar lá algum castigo para ela e ela vai sofrer, ela vem. E não é essa a verdade. Existem sim pessoas que jamais iriam para Deus se não fosse no momento da dor, mas não que Deus tenha mandado nada disso. Esse homem que era importante e que dependia da sua profissão e que provavelmente não queria ser visto com Jesus, ele não viu um outro jeito na vida dele, porque ele ouvia falar de Jesus, de que Jesus era possivelmente o Messias, ele ouvia o povo contar de milagre depois de milagre que Jesus fazia, e quando a filha dele estava ali já quase morrendo, quase perdendo o fôlego de vida, parando a respiração, ele se desesperou, largou a filha dele e correu para onde haviam dito que Jesus estava. Ele também esperou no meio da multidão. Ele viu a multidão correr para cima de Jesus, mas ele conseguiu abrir caminho no meio da multidão e chegou até Jesus. E ele expôs para Jesus o que ele tinha, disse: Senhor, a minha filha, ela está quase morrendo e eu preciso que o Senhor vá comigo. Jesus atendeu prontamente ao pedido de Jairo. Era a filha única, de 12 anos, uma menina de 12 anos, no começo da vida. A gente, como ser humano, vai vendo a vida se esvaindo, né? Quando alguém vai envelhecendo, principalmente quando a pessoa fica doente, quando ela já não tem mais energia e vai adoecendo. A gente sente muita falta de um pai, de uma mãe, de uma avó. Porém, quando morre uma criança de 12 anos, a maioria das pessoas fica inconformada. Por quê? Por quê? Por quê? Tão nova assim. Porque Deus permitiu. E esse homem pensou, se Deus está aqui entre nós, se Ele é o Deus feito homem, eu vou falar com Ele direto. Eu não vou ficar perguntando para Ele por quê e por quê. Jesus atende o convite dele e eles começam a andar. E a multidão ali. Você imagina como é que é andar com a multidão travando. E você imagina o tamanho da pressa que aquele pai tinha, porque ele tinha deixado a filha dele já nas últimas. E ele puxa Jesus e ele tenta ajudar. E os discípulos, sai gente, Jesus tem pressa, nós temos que passar. E a multidão comprimindo, e Jesus sendo jogado para cá e para lá. E no meio disso tudo, Jesus para e diz assim, espera aí, quem foi que tocou em mim? Os discípulos desesperados, vendo o desespero de Jairo, olham para Jesus e Pedro, que era o mais falante, diz logo, Senhor, mas vamos, Senhor, porque o homem está com pressa, a filha está morrendo, Senhor. Como é que o Senhor diz assim?
Alguém tocou em mim. Está todo mundo tocando o Senhor. Todo mundo está comprimindo o Senhor. E aí Jesus diz assim, alguém tocou em mim de um jeito diferente. Eu não estou falando de tocar em mim. Eu sei que a multidão toca em mim. Eu sei que a multidão vai às igrejas. Eu sei que a multidão é capaz até de pegar a palavra de Deus. Mas a multidão toca em mim, toca nas coisas, vai à igreja, mas não toca em mim. Não consegue extrair de mim poder. Que coisa é essa? Que coisa é essa de conseguir tocar em Jesus, mas não conseguir extrair poder? A história diz por que aquela mulher conseguiu extrair poder de Jesus. Ele diz assim, a tua fé te salvou. Jesus, em outra situação, pega uma criança, coloca no meio dos discípulos e diz assim, se você não tiver fé como uma criança. Eu tenho um netinho de 1 ano e meio. E se eu disser para ele que eu vou dar um pulo e vou sair voando, ele acredita. Essa é a fé da criança. Se eu disser para ele, o vovô vai voar, você quer ver? Ele vai ficar esperando, ele vai parar e ficar esperando o vovô voar. Por isso Jesus diz assim, olha, eu estou andando aqui e tem um monte de gente tocando em mim. A gente vê um monte de gente vendo programas de TV, assistindo sermões e cultos na internet, a gente vê um monte de gente falando em Deus, pregando em nome de Deus. Dificilmente as pessoas conseguem tocar em Deus de um jeito diferente. Eu não estou falando da fé que faz curar. Sabe por quê? Essa mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela também já morreu. Ela morreu depois. Porque nessa vida a gente nasce, vive e morre. Por isso, quando a gente começa a conhecer Deus e como Deus age no mundo, também não faz sentido quando um recém-nascido morre, ou uma criança com 10 anos, ou com menos, ou um jovem morre, a gente diz assim, por quê? Por quê? É porque a gente vive no mundo de pecado, e quem nasce nesse mundo de pecado, nasce e um dia morre. E alguns morrem antes e outros morrem depois, e o inimigo tenta destruir todo mundo, mas Deus está aí segurando. O que Deus garante para a gente é a vida eterna. Na maioria das vezes Jesus diz assim, a tua fé te salvou. E ele curava também, mas a fé salva, porque a fé que toca diferente é aquela fé que consegue crer mesmo em silêncio. Essa mulher que tinha o fluxo de sangue, ela era discriminada pelo povo, porque a lei de Moisés dizia que quando uma mulher estava com hemorragia, quando ela estava na menstruação, ela era considerada imunda. Por isso aquela mulher era imunda o tempo todo. E as pessoas não se aproximavam dela. Ela perdeu a família, ela perdeu o esposo, ela perdeu tudo. Ninguém queria se aproximar, por isso ela foi oculta no meio da multidão. Nem sempre aqueles que estão à vista no meio das igrejas, nem sempre os pastores, os que falam, os que cantam, são os que têm mais fé. Mas aqueles que ocultos no meio da multidão sabem que se conseguirem pelo menos tocar as vestes de Jesus, que vai acontecer uma transformação na vida deles. Acontece que os discípulos, Jairo e as pessoas que estavam junto, não conheciam nada daquilo. Não sabiam da história, não sabiam da existência da mulher. Eles também não conheciam o coração dela e eles também não sabiam o que ia no fundo da alma dela. Eles só viam uma multidão. Assim a gente vê congregação, a gente vê clientes, a gente vê pessoas, a gente vê multidão, mas Jesus vê você. Ele vê o seu coração, ele lê o fundo da sua alma e da minha alma. Quando ele fala, ele não fala com uma multidão, ele fala com você, especialmente. Quando ele toca o coração, ele não toca o coração no coletivo,
Ele toca individualmente. Por isso também não adianta comparar a sua vida com a dos outros. Nem o outro que tem mais e nem o outro que tem menos. Nem o que tem bens e nem o que tem mais fé. E não adianta querer ter a fé do outro ou a vida do outro. Comparar, por que na minha casa aconteceu isso e na casa do outro aconteceu aquilo? Porque ele tem isso e eu não tenho isso. Deus tem um caminho específico para você, um plano específico para você. Ele é o único que trata você personalizadamente. Jesus sabia exatamente o que aquela mulher precisava e ele sentiu quando ela tocou a sua roupa, mas os outros não sabiam, por isso reclamavam. Por isso, provavelmente, Jairo ficou desesperado quando ele tentava arrastar Jesus pelo meio da multidão, porque a filha dele estava morrendo, e Jesus parou e disse: alguém me tocou. Não foram só os discípulos que acharam ridículo. Jairo também achou, mas por que ele parou? Como alguém me tocou? Senhor, o senhor não sabe que a minha filha está morrendo? É porque não tem uma coisa que desespera a gente mais, senão essa tal coisa de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, não é verdade? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E o reino de Deus não é o nosso reino. Muitas vezes Deus demora mais. Deus não faz na hora que a gente quer, na hora que a gente pensa, na hora que a gente acha que deve ser. Por isso Jesus parou e conversou com aquela mulher. Quando tudo é explicado, quando tudo é esclarecido, o verso diz assim, verso 49, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Dá para você imaginar se você fosse o Jairo, o que você sentiria naquele momento? Acaba de acontecer a situação, é explicada a história da mulher, ela diz: eu fui curada porque eu toquei, o coração do Jairo renasce e o servo dele aparece. Não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Se você conhece a Bíblia, você sabe o que aconteceu em seguida. E eu vou resumir. Jesus foi até a casa de Jairo, tinha pessoas dentro do quarto já velando aquele corpo morto. Jesus pede para saírem do quarto, Jesus senta do lado da cama, fica sozinho e diz: menina, acorda. E a menina levanta e retoma a vida. Mas eu não quero falar sobre esse poder de Jesus para curar e para ressuscitar. Eu vou repetir. Porque essa mulher do fluxo de sangue a quem Jesus curou, e essa menina a quem Jesus ressuscitou, onde elas estão hoje? Elas morreram depois. A filha de Jairo cresceu, virou uma mulher. Onde elas estão? Elas estão mortas. Porque nessa vida a gente nasce, vive e morre. A gente não vive eternamente. E quando é que nós, cristãos, vamos entender que a vida é assim? Quando que nós vamos entender que os planos de Deus não são mesmo iguais aos nossos planos e que o tempo de Deus não é igual ao nosso? Quando nós vamos entender que Jesus morreu e ressuscitou e que Ele vive hoje na casa do Pai preparando lugar para nós vivermos a eternidade e que o foco do Senhor é a eternidade? Difícil de acreditar, não é? É por isso que Jesus olha para você hoje e Ele diz assim: você está doente, teu filho está doente, você está desesperado, você perdeu a fé em Deus, você entrou no mundo do vício, você não vê saída para a sua vida, você acha que qualquer coisa na sua vida é impossível. Não temas, crê somente,
e você será salvo. E seu filho será salvo, e sua filha será salva. Mesmo que ele não seja curado aqui, vai ser salvo. Salvação, vida eterna, eternidade. É disso que Jesus está falando. Difícil de acreditar, não é? Pois eu vou dizer para você, difícil de acreditar é que essa vida é só isso mesmo. É que a gente espere os milagres de Jesus, vez após vez, e um dia a gente descubra que pronto, não tem mais como fazer milagre, porque se Jesus continuar me fazendo milagre na minha vida, eu vou viver com 300 anos de idade e vou rogar a Deus para eu morrer. Como eu já vi muitas e muitas pessoas sofrendo, ou idosas demais dizendo, Deus, eu quero descansar, me dá o descanso, por favor, porque essa é essa vida. Como diz Salomão, quando a gente chega numa idade onde tudo se torna enfadonho, a gente quer o descanso. Deus diz assim, não temas, crê somente. Difícil? Não é difícil. Porque quando eu olho ao redor, eu não vejo um outro caminho. Quando eu olho ao redor, eu não vejo para onde ir. Quando eu olho ao redor, eu vejo o caminho que é Jesus. Quando eu olho ao redor, eu vejo a saída que é Jesus. E quando eu olho para a palavra, eu vejo o poder que emana desse Jesus que me criou e que me formou e que me mantém e que me salvará. Hoje, Jesus trouxe você até esse vídeo. Hoje Jesus pôs você em contato com a palavra só para olhar nos seus olhos e dizer assim, não temas, crê somente. Eu que sou Deus e que nasci nesse mundo feito homem e que vivi feito homem para te dar o exemplo e que morri e que ressuscitei. Também hei de ressuscitar você, e hei de ressuscitar seu pai, sua mãe, e hei de ressuscitar os seus queridos. Não temas, crê somente. Toma posse dessa fé que Jesus coloca à sua disposição. Toma posse desse reino que só o Rei do Universo pode colocar na sua vida e pode entronizar no seu coração. Levanta a sua mão. Senhor, obrigado pela sua palavra, pela sua promessa e mais acima de tudo, obrigado porque o Senhor veio, cumpriu a sua palavra, viveu, morreu, ressuscitou e agora intercede por nós, Pai. Não nos deixe aqui, Senhor. Faz brotar essa fé no nosso coração e faz, Senhor, com que nós sejamos destemidos, não temamos e creiamos. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.